Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje está muito especial, porque a gente vai falar com 3 mães que passaram um perrengue aí, continuam passando um perrengue com os filhos. Você vai entender que perrengues são esses, por que existem esses perrengues e como é que a gente pode ajudar elas e muitas outras a não passarem por esses perrengues. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada em podcast e videocast. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as redes sociais, para onde você quiser divulgar, para as plataformas de áudio também. Então, se você tem uma ideia e quer tirar do papel, procura a Fornexus. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Peço encarecidamente para você se inscrever no Edcast, acionar o sino das notificações, compartilhar o nosso conteúdo por aí, porque quanto mais você compartilhar, mais a gente cresce e mais a gente pode trazer conversas legais e interessantes como essa que a gente vai ter aqui hoje, como essa que a gente vai ter aqui agora. Peço para você seguir a gente nas redes sociais. Peço para você, quando tiver um engarrafamento na ponte, por exemplo, está tudo parado, coloca o Edcast lá no rádio do carro, porque a gente está nas plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, a gente está espalhado por aí em tudo quanto é lugar. Coloca que você vai ver que o engarrafamento vai passar rapidinho você vai chegar em casa. Vai fazer uma atividade física? A Jéssica já está até falando aqui, ó, com a cabeça. Vai fazer uma atividade física? Coloca o Edcast lá no fone de ouvido, aquela atividade física chata, vai passar rapidinho, você vai ver. Então, conto com a sua ajuda para a gente crescer cada vez mais. Agora a gente conversa. Eu ia começar por aqui, mas vou começar por aqui porque eu já citei a Jéssica. A gente está aqui com a Jéssica, com a Heloísa e com a Poliana. Elas são da AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, é um nome compridão. Mas aí a gente vai tratar hoje dessa questão, desse problema e dos perrengues, que, como eu falei aqui no começo, que vocês passam e vem muita gente passando com filhos autistas, com pessoas com autismo na família. Como é que foi, Poliana, para você descobrir essa coisa do autista dentro da sua família, você que é mãe de autista, como é que foi isso, como é que foi sua reação e como é que você acabou abraçando essa causa? Como é que foi isso? Bom, você tem um filho que tem 20 anos, Tenho né? Um filho que tem 20 anos, com autismo, isso. Um de 18, um de 13 e os outros 2 típicos, né? Típico significa que não tem autismo. Não tem autismo. Uhum. Os outros 2 típicos. Não dá para falar que são normais, né? Não. Todos são normais. Todos são. Isso aí. Os outros são típicos. Uhum. Mas foram algumas características que nós começamos a observar, e eu falo que é aquela coisa meio sensitiva. A gente tem uma peça nesse quebra-cabeça que não se encaixa. A mãe, né? A mãe se pensa, né? E a gente chamava, ele não olhava. Na época, meu pai até falava, esse menino é surdo. Fez exame, nada. Uhum. Então, assim, muita fixação por alguns desenhos que passavam sempre os mesmos. Desenhos animados na televisão? E sempre o mesmo. Mas toda criança é assim. Mas ele voltava mesmo. E ele assiste 50 vezes o mesmo. Toda criança é assim. Minha filha assistia... Era um hiperfoco daquilo ali. Era um hiperfoco daquilo ali. E... Aí eu comecei, aí leva no médico. Coisa errada, né? Tem uma pecinha fora do quebra-cabeça. Foi difícil para identificar, assim, no começo? Porque o autismo não é uma doença, né? Não, o autismo é um transtorno. Uhum. Ele geralmente é por um exame clínico, né, de comportamento, observação, características. Então acaba sendo muito subjetivo, né? E tem também os que têm alguma outra comorbidade que está ligada ao autismo. O meu, por exemplo, tem uma comorbidade. Que é X frágil. Então eu descobri através... X frágil é geneticamente, ele vem como se fosse uma perninha a menos de um neurônio do cérebro. Entendi. É como se não encaixasse ali tem os neurôniozinhos que ficam. É como se aquilo ali não se cruzasse. Então, isso acarreta no quê? Praticamente no dia a dia? Numa deficiência intelectual maior. É mais difícil para aprender, é mais difícil para... Isso aí. Tanto que assim, ele vai fazer 20 anos, ele tem uma idade cognitiva de 5 anos e meio. Ele não tem as habilidades sociais, que faz as coisas com autonomia na rua, em outros espaços. Precisa de ajuda, ele não precisa de ajuda e de suporte. Em casa ele faz tudo, mas em outros espaços não.
Mas quando a gente descobre é aquela velha história, né? Ou você sente, chora, ou você vai à luta. Então, isso que eu ia te perguntar, o que você sentiu quando você quando você teve certeza disso? Que aquela intuição de mãe virou certeza. O que você sentiu na hora? Aí é um buraco que se abre, né? Eu lembro que eu tava com ele, eu saí do teste genético e entrei no carro e eu ficava dando volta, dando volta, dando volta. E a gente bota sonhos e expectativas quando tem nossos filhos. Você imagina. Ele tá dentro da barriga, a gente já imagina o que quer que ele seja. A profissão que ele tenha. Seja, muitas vezes a gente quer colocar a camisa nossa neles. Que nós não fizemos, a gente quer que ele faça. Né? Isso acontece. Muito. De repente você vê que aquilo ali não vai acontecer. Que não vai, se acontecer, não vai ser fácil. E naquela época você não tinha informação, a gente não tinha informação que tem hoje também. Eu tô falando isso coisa de 18 anos atrás. Então não se tem informação que eu tenho hoje. E aí tudo se torna mais difícil. Mas foi um período assim, eu não tive aquela, claro que tem a dor, e aí você vem e você fala, meu Deus, agora o que vai ser, como vai ser. Mas as coisas foram assim, se encaixando. E como é que você virou a chave de... Hoje você é muito mais do que a mãe de um autista. Você está numa instituição que cuida de autistas. A gente estava conversando aqui, uma instituição nova, relativamente nova, mas que tem um crescimento absurdo nesse pouco tempo, né? Vocês estavam falando que a Mais começou atendendo 48 e hoje atende mais de 1.000 por semana, né? Isso. E está abrindo uma unidade na Serra, está abrindo uma unidade em Cariacica, um apoio aqui em Vila Velha, já tem uma sede em Vitória. Como é que virou essa chave para você? Como é que você se transformou? É claro que você nunca vai deixar de ser mãe, mas como é que você se transformou da mãe para executiva da causa? Há um tempo atrás, ele estudava numa escola particular de Vitória e assim, ainda nos falava, autista não era pessoa com deficiência. E eu fazia o tratamento dele em São Paulo, né? Eu descobri lá. E aí, a psicopedagoga, chamei a escola e falei assim, olha, eu estou disposta, eu preciso que vocês abram as portas para mim. Eu preciso trazer alguma pessoa de São Paulo para falar sobre isso e tudo. E aí eu trouxe. Tanto que ele ficou 8 anos na escola, depois eu botei ele na pública para ele ter a vivência, mas eu falo que foi uma construção que nós fizemos ali. E aí eu tratei intensamente com intervenção durante 4 anos, ele ficou vivendo intervenções quase que 24 horas. O que são intervenções? Intervenções são terapias, né? Que tipo de terapia? Ele fazia o ABA nessa época. ABA? Que é uma análise de comportamento. É um tipo de intervenção que existe. Como é que é na prática? Como é que é essa terapia? Na prática é você ensinar habilidades sociais. Ensinar a conviver com outras crianças, com outras pessoas. Isso. Autonomia. Como? Com exercícios? Isso, com exercícios, com imitação, com material, com até brincadeiras. Né? Entendi. E ele fez intensamente, né? Porque eu contratei uma professora para ser treinada para aplicar isso com ele. Porque não tinha professora? Não tinha. Em São Paulo, na época, tinham 2 empresas que faziam isso. Só. Que me foi indicada. Precisa ter muita condição para fazer isso. Grana, né? Precisa de dinheiro para fazer isso. Na época foi puxado. Imagino que tenha sido caro, né? Pra fazer ainda isso. é. Ainda é. Eu fui na Mais um dia para convidar para ir nessa palestra, mas aí não consegui o link e eu saí de lá falar o dia que eu tiver tempo, que hoje o tempo é o que a gente tem mais de precioso, né? A gente viu na pandemia isso, né? Falei, o dia que eu tiver tempo, eu volto aqui. Por enquanto eu não tenho, porque eu tava focada. Envolvida 100% com o seu filho. E aí quando eu vi assim, que ele tinha, que aí eu já dei uma diminuída, eu falei, agora é hora de fazer, porque é o que eu sempre falo, que a pedra que eu pisei, que outra mãe não pise, que se pisar, dói menos que doeu pra mim. E aí a ideia. Doeu pra você também, Luísa? Essa Com pedra certeza. aí foi grande no caminho? Foi. Como é que foi com você? Então, com o William, ele já nasceu, o William tem 13 anos. O William, eu sou mãe solo e filho único. O William, quando nasceu, ele já nasceu agitado. A minha maternidade... Até aí tudo tranquilo, porque toda criança é agitadona. É agitado, mas é aquele agitado que não parava de chorar. E além de não parar de chorar, não dormia. Para a mãe é uma beleza isso. Não é? Né? Mas ele não dormia de forma alguma. Não é não dormir.
ele ficava... Nem cochilava, nada? Nada. Tanto é que eu ia numa médica, falava, ela falou, não, é normal. É normal. Foi a reação que eu tive aqui, né? E assim, é normal, acontece com isso, todo meu mundo. filho foi dormir pela primeira vez com 2 anos e 7 meses. 2 anos e 7 meses sem dormir. Sim, porque era assim, durante o dia ele ficava 1 hora acordada, 1 hora dormindo. Às vezes. Isso quando não era só 15 minutos de sono. Entendeu? E o autista, quem conhece, quem tem, sabe que quando ele luta com o sono, é a parte mais cansativa, né? Isso é comum para o autista, lutar contra o sono? Nem todos. Nem todos. Tem um estudo que parece que a questão do autista tem o distúrbio do sono, o nome que fala. O meu tem distúrbio do sono. Isso aí é geralmente 75%. É uma grande parte, dos né? autistas. É uma grande. O seu também teve? Também? Sim, o meu tem que tomar medicação para dormir, senão ele não dorme. Não dorme também. Com você também é assim, Jéssica? O meu já dorme. É bom ou é ruim isso? Eu acho bom, né? Que ele dorme. É porque ele consegue dormir, mas de repente o excesso também é sempre ruim, né? Mas aí para você é tranquilo, ele né? é tranquilo. É um tranquilo que não é tranquilo. Claro. O que é tranquilo para nós pode não ser tranquilo para você. Com certeza, com certeza. Passar por isso eu imagino que seja muito difícil. Como você falou, a experiência que você teve, como é que foi a sua experiência? Isso, essa busca pelo diagnóstico acaba sendo muito doloroso para nós mães. Por quê? Porque quando a gente vai no médico, a gente relata o que acontece e o médico, muitas vezes fala, mãezinha, calma, você tem que esperar. Cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo. O William, como eu falei, ele era uma criança agitada. Ele chorava, não dormia. E cada vez que eu ia na médica, eu falava mais uma característica, mas assim, eu não sabia. A minha mãe sentia que tinha algo diferente no meu filho. Porque o William também não falava. Ele não apresentou a fala. Né? O William, ele era uma criança totalmente hiperativa. O William, também eu fui descobrir que ele tinha seletividade alimentar. Não era qualquer coisa que ele comia. E quando... Porque acaba sendo muito parecido com as crianças típicas, né? A criança não gosta de comer verdura, por exemplo. Então, é muito parecido. Então, o diagnóstico fica mais difícil, né? E o meu diagnóstico, eu acho que acabou sendo muito lento. Porque desde o início eu ia, aí até que um dia, graças a Deus, uma pediatra, ela faltou, e a que substituiu, na mesma hora falou, Heloísa, o seu filho não está com desenvolvimento normal, pode levar ele para o psiquiatra agora. É o psiquiatra que identifica o autista? Ou neurologista. Porque são médicos muito específicos. Até 16 meses o pediatra, né? Sim. A não ser quando tem alguma outra forma, como uma forma genética, né? Algum outro exame. Entendi. Aí, continuando, aí a pediatra nova falou, vai lá e dá uma olhada porque não está normal. Isso, e como a minha mãe, né, ela já via isso, a minha mãe já tinha se antecipado e tinha marcado um neurologista na segunda-feira. Isso foi na sexta-feira que a médica falou, e já tinha um neurologista marcado para ele na segunda-feira. E foi na primeira consulta, ele já identificou. E diagnosticado. E o engraçado é que eu não acreditava nesse diagnóstico, que para mim era normal. Porque para mim, o meu filho ali, aquela rotina, apesar de eu ver as diferenças, para mim era normal. E a minha mãe que via essa diferença. Mas quando o médico falou o diagnóstico, fechou o diagnóstico, ela estava junto comigo. A minha mãe, ela não aceitou e eu abracei. Entendi. Tanto é que logo no início do diagnóstico, a minha mãe me chamava assim, ela falava que eu era louca. Porque diferente assim, Poliana, ela, graças a Deus, ela teve condições para fazer toda a estrutura para cuidar, isso. Né, eu não tinha essa estrutura financeiramente falando. E assim, eu desfiz da minha sala de estar, para fazer como se fosse um consultório
para o meu filho, para ele aprender. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente pensa, meu Deus, o que vai ser? Meu filho, será que vai aprender a ler? Vai aprender a escrever? Vai isso? Vai aquilo? Mas aí como é que você fez? Com qual informação que você mudou a sua sala, por exemplo? Você buscou informação aonde? A médica, o médico que te atendeu, que te deu essas orientações, ou você foi buscar isso? Como é que foi? Então, a gente que tem uma formação na parte pedagógica, né? Eu estudei magistério. Na época era normalista. Então, trabalhava esse tipo assim. de coisa a gente não fala, não, para entregar a idade. Isso, sabe, né? mas conheço bem. Não tem importância, não. Então, eu, inclusive, tive o estágio. Na época, era na sala especial que tinha na escola. Entendi. Então você já tinha familiaridade com como é que precisava funcionar, né? E na época também tinha o YouTube. O YouTube ajudou bastante também. Eu assistia muito, Facebook, e foi assim que eu fui montando. Tanto é que quando meu filho entrou numa creche, ele entrou já sabendo as cores, as formas geométricas, os números, o alfabeto, e escreveu o nome dele. Legal. E o seu caso, como é que foi, Jéssica? No meu caso, eu trabalhava, né? Seu filho tem quantos anos? Tem 8 anos. É o mais novinho de todos, né? Sim. Então você foi a que chegou depois. Pegou mais molezinha, não? Não tem moleza para vocês, né? Eu era auxiliar de creche. Eu via que ele não estava... Aí o seu filho estava na creche que você trabalhava? Não, ele estava em outra creche, eu trabalhava em outra creche. E a mesma turma que eu cuidava era a mesma turma que ele estava na creche. Aí eu via que as crianças evoluíam e ele não. Mas eu não me alertei, nem sabia o que era autismo. Aí nessa creche que ele estava, né, a professora falou comigo, Jéssica me chamou na reunião e falou, o Júnior, ele brinca muito sozinho. Eu acho que ele tem autismo. Qual foi a sua reação na hora? O que você Eu pensou? escutei aquilo e resolvi me organizar. Mas o que você sentiu, Jéssica, quando você escutou isso? Então, eu não sabia o que era autismo, eu fui pesquisar. E nas pesquisas eu vi que 99 ele era mesmo. 99,9% de chance de ser mesmo. Pelas características. Aí eu me programei, né, paguei uma consulta, aí levei que não é barata. Não, até que nesse que eu fui, foi mais barato. Mas aí não fiquei satisfeita, marquei outra um tempo depois, mas já com laudo desse, que ele me deu o laudo, né, mas só que ele não me explicou muito, mas ele falou assim, vai na Mais. Aí já indicou. Aí eu conheci a Mais, né? Já fui na Mais, já fui na Paz, já fui na Pestalozzi. Que já estava com uma estrutura diferente de quando vocês chegaram, né? Aí já fui em tudo, eu já fui correndo atrás das coisas para ele. Aí ficava lá também no Facebook, mandava mensagem. Aí você começa a ser ativista, né? Você passou a ser ativista. Aí comecei, assim, aí quando eu saí do emprego, eu comecei a ajudar mais, assim, né? A conhecer as mães, né? Ficar mais participativa, entender mais, né? Que eu aprendo todo dia com elas. E lá na Mais, a gente tem um diferencial. A Mais é gerida por mães. Então, lá... Só mães na tem pais, mas... Raro. Tem um pai que é do Conselho Fiscal. Mas a grande maioria é mãe. Gestão é mãe. Isso. É mãe. E nós lá não somos uma gestão fechada. A gente, muito pelo contrário, a gente tenta puxar todo mundo. Jéssica mesmo, ela foi puxada pra gente, entendeu? Ela, quando ela entrou... Cai de paraquedas. Isso aí. Eu também. Quando eu caí lá, também foi de paraquedas. Que a nossa gestão é desde 2015, né? E Jéssica entrou agora na gestão 2021. Então, nós puxamos ela. E é isso que é um grande diferencial na aquela nossa sensação de pertencimento, né? O que é a gestão da AMAIS? O que é fazer a gestão da AMAIS? O que vocês fazem na AMAIS? Verdade, tudo. Desde que
da captação de recursos abrir portal, vamos dizer assim, né? Entendi. Mas a gestão da Mais, nós somos exatamente nós três, né? É a gestão. E nós vamos atrás de recursos, as prestações de contas, de recurso público ou de iniciativa privada, toda essa parte aí com a gente, atrás de atendimentos e aí, enfim. Só para a gente dar a noção, eu falei aqui no começo, a Mais, lá atrás, tinha 40... Quando nós entramos, tinha 48 famílias de forma direta. Direta. E hoje, como é que é? Mais de 1.000 famílias por semana, direta. De forma direta. O que significa de forma direta? Forma direta é que tem atendimento institucional. Que é o que exatamente? Que são as terapias, onde nós temos a parte de saúde, educação, médico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fono, psicólogo, tem terapeuta ocupacional, professora, arte terapia, música. Na verdade, assim, desse para todos os autistas fazerem um verdadeiro circuito, né? Seria... Um circuito completo, assim. Isso. Que a saída daqui, vem para aqui. O atendimento completo, que é o que a gente fala necessário, que é um atendimento multidisciplinar. Entendi. Mas se a gente fizer isso, a gente não consegue atender e abranger, porque na verdade a gente lida com sonhos e expectativas de uma família. Porque quando você tem um laudo, a primeira coisa que você quer, eu quero atendimento. Claro. Né? Onde que eu vou, né? E que vai me ajudar. Então, a gente acaba abrangendo um pouco mais. E a Mais consegue atender nesse sentido? Vocês recebem assim famílias que, como você, acabaram de descobrir, mas não sabem nem ter essa iniciativa de montar uma sala, por exemplo, para o seu filho? Vocês recebem essa família? Eu acabei de descobrir. Recebe. Assim? A gente acolhe lá na hora, a gente abraça, Estamos a gente lá, chora. É para isso. Independente. Mas praticamente, tudo bem, assim, se colocar no lugar do outro, a gente estava falando sobre isso, né? É importante, principalmente para vocês, porque é uma dificuldade muito grande, né? Lidar com isso e aprender a lidar com isso. Mas, além disso, de acolher, de se colocar no lugar do outro, qual é, tecnicamente, o que se faz? Quando chega lá uma família, fala assim, meu filho está aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Como é que vocês fazem tecnicamente? Como é que vocês encaminham isso? Enquanto mãe, a gente acolhe. Porque não tem jeito de tirar a mãe de dentro de vocês, né? É impossível. Tanto é que o nosso símbolo da instituição é o coração. É um coração. O que a gente puder fazer, a gente acolhe. Mas, infelizmente, Edu, a demanda é tão grande. Então, é por isso que eu pergunto como é que é tecnicamente. Infelizmente, não isso, conseguimos. Entendeu? O atendimento lá na Mais, ele é feito toda primeira segunda-feira útil do mês. E, assim... Inicia às 8 horas da manhã. O atendimento vocês recebem pessoas novas? Ligações, isso. Para fazer o cadastro na instituição. Entendi. Porque vocês têm uma rotina Sim. a semana toda, né? Mas só que às vezes 8h40 já acabou. Tecnicamente, qual que é a forma de entrar na instituição? Isso. Toda primeira segunda-feira do mês, nós abrimos a agenda de acolhimento daquele mês, onde o acolhimento é feito por assistente social. Então, a pessoa que tem é por assistente social. Então, a pessoa que tem um autista em casa liga para você. Na primeira segunda-feira do mês, liga para o telefone e marca um acolhimento. Isso. E aí marca o acolhimento. Ela vai ser acolhida por assistente social, onde vai fazer o cadastro com laudo. Teoricamente, ela entra numa fila, dá mais, uma fila de espera, mas ela é encaminhada à rede. Independente de atendimento ou não para o filho, ela vai ser acolhida para onde tem esse tratamento no município dela lá. No município dela. São os benefícios. Olha, vai correr atrás do benefício da prestação continuada, que é o BPC. Você tem direito a EDP social, você tem que ir ao CARAS fazer seu cadastro. Então, assim, encaminha a rede. E independente desse agendamento, nós também, de vez em quando, fazemos palestras. Oferecemos palestra para a família. Para entender o que está acontecendo. Para a sociedade, que é aberto. Então, essa palestra é aberta a todos. É muito importante. Tá, e aí teve esse movimento toda primeira segunda-feira do mês. Quantas pessoas vocês atendem nas primeiras segundas-feiras do mês? Não, 40 minutos acabam as vagas por mês. São quantas vagas? Nós estamos abrindo em torno de 40 vagas. É porque essas vagas, Edu, elas são encaixadas
dentro da demanda existente já da Que instituição. vocês já têm, não, eu entendo perfeitamente, Sim. porque vocês continuam atendendo Sim. as famílias todas, essas 1.000 famílias por semana, não é isso? Isso Aí aí. tem que encaixar dentro disso aí. Agora, vocês abrindo em outros municípios, na Serra, em Cariacica, isso vai mudar? Como é que vocês vão administrar isso? Vai aumentar o número de vagas? Isso tende a aumentar. Porque na verdade as pessoas antes, muitas não vinham a Vitória às vezes para fazer inscrição, que moram longe. Esse dia eu estava conversando com um pai de Viana, ele falou, eu gasto 1h30 para vir para trazer para um atendimento de 45 minutos e quase 2 horas para voltar. Imagina colocar uma criança autista que tem as limitações dentro de Sim, um ônibus. E é o que acontece. Né? Então, muitas vezes já não faziam cadastro. Agora, nos outros municípios, a gente está vendo que isso aumentou. Porque aí, por exemplo, igual Cariacica hoje, nós tivemos uma reunião lá de manhã. Nós iniciamos tem 7 meses. Nós estamos atendendo a 287 por semana de forma direta. Em Cariacica. Mais de 1.500 atendimentos por mês a gente faz lá. E nós já estamos com 106 na fila de espera. É o quê? E a expectativa, Edu, desculpa. Não? E a expectativa era de 175 crianças. O projeto que nós fechamos lá era para 175 crianças. Já estão com 200 e porrada e aumentando. 287. Isso aí. E a fila só cresce a cada mês. Mas vocês acham que isso é porque são mais crianças com autismo nascendo ou é uma demanda reprimida? O que é isso? Eu acho que é uma demanda reprimida. Porque, como Poliana disse, muitas vezes a gente não recebia esse cadastro lá em Goiabeiras por ser um percurso longe. Entendi. Então as pessoas deixavam de ir porque era longe, o acesso era difícil, com acesso mais fácil. Sim, é igual aqui em Vila Velha, né? Como a gente está movimentando aqui em Vila Velha, a nossa fila de Vila Velha já começou a crescer. Entendi. E como é que vocês bancam tudo isso? Porque isso não é de graça, né? E não custa barato, né? Para manter uma estrutura assim. Nós, na verdade, temos recurso continuado do Estado na linha da educação, isso aqui em Vitória. Cariacica é só munícipe de Cariacica, porque é a prefeitura. Sim. E nós temos aqui em Vitória, a nível de Estado, a parte de educação, a nível de saúde, atendendo até 11 anos e 11 meses. Os municípios de Vitória e com recurso da prefeitura. Da prefeitura. Isso, de Vitória. Aí a área de saúde até 11 anos e 11 meses. E o restante para atender outros, e as oficinas, como funcionam, geralmente são por emendas parlamentares ou alguma parceria de iniciativa privada. E como é que vocês conseguem manter isso tudo com uma regularidade, com tanta coisa picada, um de um, outro de outro, de emenda, não sei o quê? Como é que vocês conseguem fazer isso? Junta 13 projetos quase em um só. E é isso, é o pires na mão e corre atrás, não vai entrar, não vai dar, não vamos conseguir manter, pede. E nós também temos na nossa instituição, em cada sede da Mais, nós temos o bazar. E esse bazar nos ajuda, dá um movimento. O que é o bazar? O bazar, lá a gente hoje, a gente recebe doações de roupas, calçados, e a gente coloca para vender. E essa renda é toda revertida para essa manutenção que não é paga nos projetos, porque a maioria dos projetos, eles são pagos para RH. O que significa isso? Recursos humanos, profissionais. Para pagar os profissionais que trabalham aí, na às Mais. vezes, alguma conta de luz, então assim... Não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Então, é a nossa instituição. E os produtos institucionais que hoje a gente faz. Mas é uma coisa muito insegura isso, né? Eu acho que vocês sentem isso, essa insegurança. Sim, né? Esse ano a gente está atendendo isso, eu te falo agora. Pode ser que quando os 2 primeiros projetos findarem no final do ano, pode ser que pro ano que vem eu venha aqui te falar que estão sendo 500 famílias só. E as outras tiveram todas que voltar para a fila de espera. E são as famílias que vão deixar de ter atendimento Deixar geral. de ter atendimento. Como é que resolve isso? Como é que vocês acham que resolve isso? Doação de empresa, parceria com instituições privadas. Parceria com instituições privadas e também crescer esses credenciamentos com o poder público. Por exemplo, nós temos o credenciamento com a educação, enquanto está matriculado na rede. O meu, por exemplo, não está mais, então ele não tem direito. O da saúde, até 11 anos e 11 meses. O meu já passou, o dela já passou, só o dela, teoricamente, poderia. Mas ela não é município de Vitória, né? Sou da Serra. Isso é da Serra. Ela é da Serra. Que não tem a Mais lá ainda, vai ter. Vai ter. Mas não tem. Tem, já funcionando só o bazar e o qualificar. Mas, então, assim, são através de parcerias assim. O que nós precisaríamos?
Autista é autista. O meu vai fazer 20 anos, mas é autista. Ele não deixou o laudo dele para trás. Agora eu vou viver minha vida. Fiz 18 anos. Não é assim. Essa política pública, ela ser feita de forma, sabe, coerente. Não existe hoje. Não tem. Na verdade, nós temos a lei, mas ela simplesmente não sai do papel. Eu falo que o diagnóstico é uma coisa muito rasa, no sentido de tudo que a gente precisa. Entendi. E vocês precisam de quê? Estrutura. Estrutura. Estrutura financeira para poder ter os profissionais, manter de forma continuada, sem início, meio e fim. Teria que ser parcerias de forma continuada. Os políticos não conseguem resolver isso? Conseguem até ajudam através de emendas parlamentares, mas aí a gente cai no início, meio e fim. Início, mas meio aí e fim. Se um político briga com o ordenador, com o executivo, aí o cara bloqueia a emenda, não assina, ou paga por último, sai, aí vocês não... Não recebe. E quem perde é quem mais precisa, que é quem está na ponta. Mas e aí, vocês têm uma estratégia para, de repente, fugir dessa incerteza? Vocês pensam alguma coisa sobre isso? O que vocês pensam para fazer para fugir disso? Nossa vida é uma montanha russa, entendeu? Na verdade é essa, Edu. Não, eu tô vendo isso, Porque eu percebo isso. Nós né? não pensamos lá na frente, simplesmente Não na dá frente. pra pensar Na lá. verdade é viver pagando incêndio. A gente é isso que a gente faz. É viver pagando incêndio. Tanto é isso o nosso crescimento de 48 para 1.000, porque a gente não tem tempo para pensar. E a gente é pedinte. A gente sai pedindo na cara dura. A gente é mãe, a gente sente na pele. Corre atrás, Entendeu? E essa que é a nossa, né? Nossa hashtag Juntos Somos a Mais. A gente usa isso aí. No dia que eu tô para baixo, ela tá para cima, me dá força. Uma vai puxando a que outra. assim, Uma puxa a outra. essa é a nossa vida, é a vida de uma associação do terceiro setor, na verdade. E essa é a importância das famílias, que a gente tem que falar isso assim. Das famílias na instituição. Essa sensação do pertencimento. Meu filho também já foi de outra instituição, durante 6 anos. E eu ficava sentada numa sala de recepção. Esperando. Acabou. Pega. Começa. E a gente sempre falou isso, né? A Mais ela tem que ser diferenciada. O que de diferente? Ela tem que chegar lá como ela chegou. Hoje a Jéssica fala que é a segunda casa. Ela tem que ter verdadeira sensação de segunda casa. Ela tem que saber que ali ela não é mais uma. Ela é a Jéssica, mãe do Júlio. Que está incluída no processo, que faz parte do processo. Que faz parte. Que ela também precisa ajudar no bazar, que ela precisa também botar a mão na massa, que ela precisa estar junto. E que lá o filho dela pode ser quem ele é. Independente de olhares. O que significa isso? O autista normalmente não é quem ele é? Não é assim, que porque quando a gente vai em um ambiente, um parquinho. Num parquinho, todo mundo olha diferente. Eles têm estereotipia, movimentos repetitivos, que muitas pessoas têm aquele olhar. Assusta as pessoas. Assusta as pessoas. As pessoas não entendem. A questão nem é assustar, o julgamento. Nossa, como o meu filho era hiperativo. Nossa, esse menino não para. Nossa, que menino sem educação. Nossa, essa mãe não tem um pulso firme com esse menino. Entende? Entendo. Então, e lá na nossa instituição, eles podem ser eles sem esse olhar. O que esse olhar causa ou causou em vocês? Como é que vocês recebiam esse olhar? Inicialmente com dor. Muito. Porque rir do meu filho ou rir pra ele tanto faz. Mas pra mim você... não. Dói. Hoje eu acho que a gente vai atingir uma maturidade. Eu falo assim, eu já briguei na rua por causa disso. É mesmo? Como é que foi? Sério. Já briguei num restaurante de virar mesa. É mesmo? Como é que foi? Conta aí. Porque reclamaram dele num pula-pula. Que tinha que tirar aquele menino doente de lá. Nossa, na hora que falaram isso. Na hora. Doente o quê? Virei a mesa com tudo que tinha. E assim, foi um barraco. Mas depois a gente, tadinho, eu larguei até ele ficava com o olho desse tamanho até comigo de mim. Até ele estranhou. Mas, claro que a gente vai atingindo uma maturidade. E hoje, nós estamos sem instrumento de transformação social, no sentido de conscientizar, de difundir informação. Há pouco tempo agora, isso aconteceu acho que tem 1 ano, eu estava num cartório, por exemplo, com ele, sentada, e ele, devidamente identificado, colar de girassol, carteirinha,
Só que ele bateu nas mãos. Aí sentou uma moça lá e falou assim, menino grande desse fica balançando as mãos. Você sabe o que é o autismo? Você podia dar uma lidinha sobre isso. E aí, hoje eu também tenho esse processo diferente. Mas não vou dizer que não dói. Claro que o olhar dói. Mas você já está um pouco mais acostumado a isso. A gente já tem... É a maturidade que você vai tendo do que você passou. E você vai vendo assim, valeu a pena aquilo lá. E acostumar, a gente não acostuma. Porque a gente sente. Assim como os nossos filhos também sentem. Eu falo pelo meu filho. O meu filho, eu sinto a dor. A dor do meu filho, você pode ter certeza que é triplicado. Tanto é que o meu filho, 13 anos, tem todo o entendimento, mas ele não se aceita autista. Ele não gosta que fala de autismo perto de outras pessoas. Sabe por quê, Edu? Porque se ele vir aqui, sentar aqui junto com a gente, você vai ver normal. Mas se eu falar que ele é autista, vai ter um olhar diferente de alguém aqui da mesa para ele. E ele sente isso. E por isso, por esses olhares, por esses julgamentos, ele não se aceita. E eu, assim, tento estar, né, ensinar mais, a gente está na instituição para tentar trabalhar essa parte da sociedade, que tem que entender que o autista, sim, ele tem um transtorno, mas me ajuda, Poliana, que você é minha voz, porque ele é um ser humano, é como uma frase da Giovana, uma mãe lá de Cariacica, o autismo não tem cara, mas ele tem coração, tanto é que ele sente. Ele sente. Entendi. E é uma coisa muito louca isso, assim, porque às vezes a gente fala isso, né, sempre eu falo isso. O meu já não entende. Tanto que eu falo, Fê, fez 18 anos, você tem que trabalhar. Ai, gente, quero ser autista. Né? E aí tem hora que eu falo, eu não sei se é melhor ele não entender ou ele entender. É muito difícil, né? O peso das medidas é aquela coisa, você fala assim, gente, o que às vezes é melhor? Entender ou não entender aquilo ali? Porque é um processo. Entendi. Você falou que ele estava identificado. Como é que se identifica o autista? Identificado que eu falo, ele tava com... Até trouxe um aqui, vou deixar pra você. Ótimo. Ele tava com um colar de girassol. O colar de girassol nós até fizemos a campanha. Esse aqui, né? Isso. Lá no Bazar da Mais tem mais. Assim, baixou aqui, beleza? Esse aqui, esse colar com esses girassóis. Ele é lei. Isso. Ele é lei hoje, o uso do colar de girassol. Se alguém estiver usando é porque possui uma deficiência oculta ou invisível. Entendi. Que no caso é o autismo. É o autista, né? E aí ele estava, no caso, devidamente identificado e com a carteirinha da Mais, que eu já tenho a carteirinha já com lei atrás. Que aí coloca aqui no... Que aí coloca aí, isso. No pregadorzinho. Porque aí a pessoa já olha, porque o T21, quando você olha, você já tem aquela empatia por você estar olhando. O autista não. Então, eu faço isso com ele para evitar constrangimento até. Porque agora ele já tá rapaz. Esse mesmo que você teve, né? Esse mesmo que eu tive. Por falta de conhecimento das pessoas. Por falta de conhecimento das pessoas. Geralmente a gente fala que a gente usa o escudo. A camisa que tem um símbolo do autismo, a gente fala que é um escudo. Pele. Por quê? Porque quando a gente está em certos locais, igual como eu também te falei, que para mim chegar na Mais, antigamente eu tinha que pegar 3 ônibus, porque o motorista não entendia, que meu filho não ficava quieto, isso e aquilo. E quando eu passei a utilizar a camisa, as pessoas passaram a identificar melhor, mas eu acho que falta muita identificação, né? Ainda. Porque eu, por exemplo, não sabia. Eu não sabia do nós fizemos até uma campanha, começamos uma campanha, até durante a pandemia, sobre o uso, e aí com lei, e a gente tem que tentar disseminar essa informação. Isso que eu falo, por isso que informação é tudo. Igual às vezes eu falo assim, o que vocês mais precisam para a instituição? Óbvio que dinheiro também. Mas nós precisamos de informação, de conscientização, porque o resto vai vindo como consequência. Entendi. Né? Então, assim, é uma coisa importante. Quais são os passos que vocês estão dando para isso? Para informar as pessoas e para ter grana também, para cuidar desse monte de gente. Que passos que há mais e que vocês, à frente da Mais, estão dando para isso?
Vocês têm, assim, vocês têm um plano? Vocês têm planos para fazer isso, para informar melhor as pessoas, para captar dinheiro? Quais são os planos de vocês? A gente, assim, nunca teve, na verdade, porque eu falo assim, a gente faz desde a prestação, aquele extratozinho, aquela continha paga, abrir portão, até a captação de recursos. Pela primeira vez nós estamos conseguindo focar um pouco melhor na captação, porque aí cresceu a equipe, a gente está conseguindo dar uma direcionada. Captação de recursos com, por enquanto, com o poder público, né? Com o deputado. Poder público e iniciativa privada. Iniciativa privada também. Vocês estão conseguindo captar recursos? Também conseguimos captar recursos. Então, que assim, é um esse avanço. é um avanço. E isso é um trabalho formiguinha, porque emana tempo. Né? Eu acho que quando nós entramos, a primeira coisa nós tínhamos que mostrar transparência e credibilidade. Porque, infelizmente, instituições como a nossa, do terceiro setor, elas são muito prostituídas. E a gente vê casos aí... Sim, absurdos, né? Muitos. Histórico, e né? aí atrapalha quem está trabalhando sério nesse sentido. Então, assim, a gente vai devagarzinho tendo essas iniciativas. E uma grande prova que a gente teve foi agora. Todo ano a gente vai para a 9ª edição da caminhada, dia 2 de abril, na Orla de Camburi. Nós saímos do Pirman, já vai até o K4, falando da conscientização do autismo, né? E sempre a gente atrás, alguém pode dar pipoca, uma água, um picolé, sempre assim. Esse ano nós montamos um projeto e vendemos as cotas. Nós temos empresas pedindo para entrar. Que maravilha, né? Sabe? Pedindo para estar ali. Tem até Busdó rodando já com convite. Então, assim, mas isso é tudo devagar. Mas a gente vai fazendo devagar, vai fazendo com transparência. E agora nosso próximo, como eu sempre falo, né? Nossos sonhos não cabem numa gaveta. Então, nosso próximo projeto agora está voltado para o autismo adulto. Que é um mercado problema? de trabalho. É um problema? O meu tem uma morte social. Não tem nada. Né? Mas é possível encaixar no mercado de trabalho, por exemplo? É possível. É possível? É possível. É como eu te falei. Essa semana mesmo lá na instituição foi uma autista de alto funcionamento, que é a suporte 1. O que significa isso? Vive normalmente. Faz tudo sem o apoio de pessoas. Sem ter que ter uma pessoa ao lado para auxiliar, para fazer as coisas. Ela não consegue emprego. Pelo fato, ela faz a entrevista, descobrem um laudo, acabou. É igual quando nós, mães, também vamos ao mercado de trabalho. Quando a gente também vai procurar, né? Vai numa vaga de emprego, eu sou mãe de uma criança com deficiência. Não consegue emprego? Não. É possível, mas é possível encaixar, é possível adaptar trabalhos para a condição de vocês, para a condição dos filhos de vocês? É possível isso? Com certeza. É possível. É possível? É possível. Falta o quê para encaixar? Falta investimento e falta as pessoas começarem a visualizar. Que eu falo que a gente vai sensibilizando em relação ao autista em si. Mas é saber que eles crescem. E a gente só vai sentindo isso quando... É isso que eu falo. Tudo quando a gente começa a sentir que vai levando a gente. Eu falo que o impulso, a mola propulsora que vai te impulsionando. Então a gente vai passando por isso, eu tenho falado muito isso. Eu falo, meu filho sofre uma morte social. Porque eu tenho outro, sai com os amigos, joga bola e tal. Ele não faz esse tipo de coisa. Então ele sai se ele tá comigo. Falta, na verdade, o investimento e principalmente a empatia. Como eu falei... Se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do filho de vocês e de vocês também, né? Sim. Porque como fica quem cuida de quem cuida, né? Então, nós temos esse projeto também, que é exatamente esse respaldo para as famílias. Você acha que esses projetos podem ser viáveis via dinheiro público ou dinheiro privado? Esse do autismo adulto, o ideal seria o dinheiro público, porque ele vem de uma forma continuada, que viesse de uma forma continuada para manter esse projeto. Que não seria interrompido de uma hora para outra. Que não seria interrompido. Né? E aí todos voltam a ficar sem atendimento. Entendi. E é óbvio, todos vão para o mercado de trabalho, tem condições de ir para o mercado de trabalho? Não. Nem todos vão ser contratados. Nem todos vão estar no mercado de trabalho. E aí eu falo isso quanto mãe. O meu, por exemplo, não estaria com facilidade. Mas poderia estar. Mas eu não posso tirar essa possibilidade dele. Entendeu? Mesmo com todas as dificuldades que hoje ele tem.
Eu não posso tirar uma possibilidade dele. É o que eu falo, no nosso projeto, e nós queremos fazer com que isso seja uma fonte de renda. O que vai lavar alface, o que sabe dar troco, eles vão dar para-paro. Porque ali é a potencialidade dele. Se a dele fosse só lavar alface, vai ser só lavar alface. Mas teria um lugar para ele lavar alface. Exatamente. Então, é essa a ideia. Esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo. De colocar, mas o projeto está pronto. Agora, desenhado, ele já está. O que precisa para botar em prática? Agora nós vamos correr atrás de recursos. Já corremos atrás dos orçamentos, agora nós vamos correr atrás de recursos. Legal. E aí é uma coisa nova, né? Um projeto pioneiro aqui no estado. Legal. Onde é que vocês querem chegar? Jéssica, onde é que você quer chegar? Jéssica falou tão um pouquinho. Ai, meu Deus. Eu quero que eles tenham todas as oportunidades que eles merecem ter. E quais são as oportunidades que eles merecem? Tendo suporte, para eles terem independência, para a gente pensar assim, quando eu morrer, eles serem o que eles quiserem ser, né? Sem a gente ficar preocupada com eles, igual a gente fica sempre. A mãe vai ficar preocupada de qualquer jeito, não? Mãe é mãe, né? Mãe fica preocupada de qualquer jeito. Mas, né, ver eles evoluir para eles ser o que eles quiserem. Parece um passo grande, né? Parece um passo longo, né? Vocês vão conseguir dar espaço? Com certeza. Estamos aí para isso. Acho que a ideia é isso. É que nossos filhos sejam protagonistas de sua própria vida. E outros filhos também, né? Sim. E outros tantos filhos também, né? Vocês acham que o número de autistas está aumentando? A gente tem mais no autistas? Número diagnóstico. Mais pessoas identificadas como autistas. Isso. Porque inclusive tardiamente. Também. Depois que tem o laudo do filho, Tem. aí o pai fecha. Tem entendi. acontecido. Entendi. Então, o trabalho de vocês só vai aumentar, né? Só vai aumentar, mas nós estamos aí, ó, agregando e abrindo as portas para outras mães, outras famílias, para que possam também estar com a gente. E como é que faz? É só procurar vocês? Só procurar. Demanda é o que não falta. É o que a gente mais tem, é a demanda e coisa para fazer. Em Vitória é a sede, né? Vitória é a sede. Onde é que fica? Goiabeira, você falou, né? Isso. Onde é que fica em Goiabeira? Na Avenida Fernando Ferrari, número 2215. Ao lado da loja Simonete. Legal. É lá. Muro colorido. O muro de quebra-cabeça. Legal. É só procurar vocês lá. Só procurar. Gente, muito obrigado. Sucesso para vocês. Precisando, o Edcast está aí. Valeu. Nós que agradecemos. Valeu. Nós que agradecemos. Obrigado. Valeu.